Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu gostaria apenas de fazer uma reflexão rápida sobre o anonimato, uma vez que há muitas pessoas que gostam de usar perfis falsos para transitar na internet sem serem identificados. Então vamos lá. O termo anonimato deriva do grego e significa sem nome. E como nós sabemos, nosso nome faz parte da nossa identidade. Nós, inclusive, temos uma carteira de identidade que contém a nossa foto, nosso nome completo, nossa filiação e também um número de registro. E é dessa forma que nós somos individualizados e não somos confundidos com outras pessoas. Então, o anônimo é aquele cuja identidade está oculta, escondida de tal modo que as outras pessoas não sabem quem ele é. Essa, inclusive, é a condição preferida dos criminosos. Por quê? Porque assim eles podem praticar crimes e escapar da responsabilização. E isso é bastante cômodo para eles. É por isso que é proibido, inclusive, o uso de máscaras em manifestações sociais, porque, embora a manifestação seja permitida, quando uma pessoa está mal intencionada, normalmente ela cobre o seu rosto para não ser identificada quando praticar, por exemplo, atos de vandalismo. Normalmente as pessoas que fazem o que é certo, elas não precisam fazer escondido, elas não precisam de máscaras. O anonimato, portanto, é um subterfúgio para alguém poder fazer o mal livremente sem ser responsabilizado por suas ações. No caso específico da internet, o modo de circular anonimamente pelo mundo virtual é por meio de fake. Fake é falso em inglês. Então, na hora que você cria um fake, você já sabe o que você está sendo, falso e não verdadeiro. Agora pensem comigo, um cristão deveria ser falso ou verdadeiro quando ele interage com outras pessoas? Mas talvez dizer que alguém é falso não signifique muita coisa hoje em dia. Isso até nem parece ser muito grave, ao contrário, até algo bastante aceitável, inclusive na igreja. Então vamos ser mais específicos. Fake é uma espécie de identidade falsa. Mas quando alguém cria uma conta falsa, não está apenas omitindo seus dados verdadeiros, ele está apresentando uma identidade mentirosa. E esta é a questão central que nós vamos abordar para avaliar se essa prática ela está correta do ponto de vista espiritual. Tudo o que não é verdade é mentira, não há meio termo. E quem é o pai da mentira? Nós sabemos que é o diabo, não é mesmo? Então, com quem você tem parte quando cria uma mentira a seu próprio respeito? Quando você cria um fake, você se identifica com Jesus ou com o diabo? Sim, eu sei que se você tem um fake, mas se considera uma pessoa boa, honesta, justa, cristã, você vai tampar os seus ouvidos porque você prefere acreditar que, no seu caso, você usa um fake por motivos nobres e que isso não pode ser associado ao diabo. Afinal, você acredita que criou um fake apenas para defender a verdade. E isso é uma coisa boa, não é mesmo? Mas perceba uma coisa, se você defende a verdade usando a mentira, isso já é um sinal de que você não está tão preocupado assim com a verdade. Isso mostra que as suas verdades são apenas aquelas que lhe convêm. É muito provável que você seja um defensor do que lhe convém, não da verdade. Por quê? Porque se você realmente estivesse comprometido e preocupado com a verdade, jamais usaria uma mentira para fazer isso. Pelo menos para mim, isso não faz o menor sentido. Aliás, a meu ver, se você usa um fake, você já perdeu toda a credibilidade para falar sobre ética e sobre verdade. Mas, se você ainda acha que essa questão do anonimato é irrelevante, vamos ver se isso é uma coisa irrelevante do ponto de vista bíblico. Vejam bem, nós só podemos ser vistos e identificados claramente quando estamos na luz, certo? Na escuridão, não conseguimos identificar nada com clareza. Então, se alguém não consegue nos ver e nos identificar com clareza, é porque provavelmente não estamos bem iluminados. E se nós não estamos na luz, só sobrou uma alternativa: estamos na escuridão. E segundo a Bíblia, a escuridão ou trevas está relacionada a Satanás e não a Jesus. Ora, Jesus disse que ele era a luz do mundo e completou dizendo que quem o seguir não andará em trevas,
E por isso ele diz também que nós somos a luz do mundo e que deveríamos ser colocados em locais onde essa luz possa iluminar e não em locais escondidos. E, ainda como advertência, Jesus nos ensinou que quem entra sorrateiramente pela brecha, pela janela, de modo dissimulado e na escuridão da noite, é o ladrão. Quem gosta de escuridão é o ladrão, porque ele não quer ser identificado, julgado e condenado caso ele seja apanhado em sua má obra. Já o apóstolo Paulo nos disse que nós não deveríamos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas que deveríamos reprová-las. E para encerrar então esta nossa reprovação sobre fakes, o apóstolo João, ele vai nos ajudar. Ele disse que se nós dizemos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, você pode até dizer que tem comunhão com Deus, com Jesus e com a igreja, mas se você é um fake, tudo indica que você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. E nessa condição, João diz que você é um mentiroso. E quem é mesmo o pai da mentira? E qual é mesmo o destino dos mentirosos? Se você se esqueceu, eu vou lembrá-lo. No livro de Apocalipse, Jesus deixa bem claro que os covardes, aqueles que não têm coragem de mostrar a cara, e todos os mentirosos têm um lugar especial reservado para eles. E este lugar não é o céu. Confira todo o texto de Apocalipse 21:8 e veja que os mentirosos e covardes são inclusive equiparados a assassinos. E, por falar em covardia e assassinato, vejam só como são covardes os fakes. Eles atacam, xingam, ridicularizam, ofendem, difamam, importunam outras pessoas anonimamente, sem que os alvos de seus ataques possam saber quem eles são. No direito penal, inclusive, ataques assim, mediante emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, são considerados crimes qualificados, porque a vítima não tem como se defender do seu agressor. E isso é ou não é uma covardia? Mas também há outra forma de covardia, a daqueles que dizem que são fakes apenas porque não podem se expor, porque seus familiares, amigos ou pessoas de suas igrejas não podem saber o que eles estão fazendo. Estes são os covardes que não têm coragem de assumir aquilo que eles estão fazendo. Meu irmão, ainda que você não ofenda ninguém, o simples fato de você falar anonimamente, isso já é um ato injusto, porque as pessoas estão enganadas a seu respeito. E isso não pode ser considerado como alguma coisa nobre, não é mesmo? Tenha a coragem e a hombridade de assumir os seus atos. Enfim, meus irmãos, para encerrar, quero dizer que os fakes podem até estar protegidos pela escuridão. E nessa condição, eu sei que eles se sentem encorajados a dizer o que não diriam se as pessoas, principalmente os atacados, soubessem quem eles são, se estivessem frente a frente com eles. É por isso que o fake é uma pessoa covarde e injusta, porque ele pensa que está seguro na escuridão do anonimato e nessa condição não se preocupam em manter, por exemplo, um debate racional, mas descambam para ataques pessoais, ofensas morais, acusações criminosas, ameaças de toda ordem e os sádicos, eles praticam inclusive tortura psicológica. Aqueles que se embrenham em discussões anonimamente tornam-se pessoas irresponsáveis. Por quê? Porque pensam que não irão responder por suas palavras, acusações, ataques pessoais ou crimes de injúria, calúnia e difamação. Pensam que podem agir como quiserem, pois, além de não serem responsabilizados pelos danos que causarem a terceiros, nunca serão atingidos de volta, até porque o adversário está discutindo com uma pessoa que, na verdade, não existe. Mas o perigo que talvez as pessoas não estejam percebendo é o seguinte: o fake pode até não ser identificado pelos homens, mas certamente não conseguirá se esconder de Deus, mas vai responder por suas ações. Eu vou apenas lembrar o que a palavra nos diz no livro do profeta Jeremias. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não os veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. E quanto ao que os fakes falam, pronunciam livremente.
O próprio Jesus disse que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E no Evangelho de Mateus, vemos Jesus dizendo que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, meus irmãos, este vídeo é só para lembrar aos que querem andar na luz que quem está na luz, vive e defende a verdade, não precisa dissimular. Toda dissimulação dirigida ao próximo ela é injusta, ela é covarde, e quem assim procede pode até não ser descoberto pelos homens, mas será descoberto e julgado por Deus. Se somos da luz, não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, não é mesmo? É isso aí. Recado dado. Que Deus abençoe a sua vida.